desde muito nova, eu sempre tive problema com o meu corpo. Porque eu era... Sabe uma pessoa que parece que é magra, mas tem barriga? Era eu. E, assim, é engraçado que eu era os braços meio sequinhos e tal, tinha barriga, mas eu não tinha peito, eu não tinha bunda, eu não tinha curvinhas, assim, que nem as meninas costumavam ter. E aí eu ficava muito naquela paranoia de me achar feia, de ser esquisita e tal. E eu estudava num colégio público e nesse colégio eles deram uma calça jeans. Só que a calça jeans, hoje em dia é moda, né? Que vai até aqui em cima e fica legal. Naquela época, nossa, eu sou muito velha, né? Antiga. Era uma calça tipo essas, só que o corte, a modelagem, sei lá como é que chama, era muito estranha. Era toda quadradona, sabe? E minha cintura também era muito fina, sempre foi fina. E não dava. E aí eu pensei, já sei, eu vou usar essa calça pra esconder a minha barriga. E aí eu colocava a calça aqui em cima, assim, aqui assim, botava com um cinto, atochava a calça, apertava. E aí eu botava a camisa, porque eu sempre escolhia a camisa mais folgada possível, pra disfarçar minhas gorduras, porque eu achava que eu era gorda. E na minha cabeça, isso era um problema ser gorda, porque todo mundo fala que não tem que ser magro, que quem é magra é bonita, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Já desde meus 12, 13 anos eu comecei a fazer coisas loucas, de ficar um dia, 2 dias sem comer, ou ficar comendo determinada coisa, ou só beber de tal hora só beber água. Coisas muito loucas, porque eu achava que eu precisava ter um corpo perfeito. E com isso, eu atochando a calça, apertando a calça. E hoje em dia, olha, vou mostrar pra vocês rapidinho. Tá vendo isso aqui? É a marca do lugar, não sei se dá pra ver, é mais escuro aqui. É a marca do lugar onde eu apertava a calça. Eu apertava tanto que chega a ficar uma marca. E eu ouvia isso de que precisava emagrecer, de que tá gordinha, não sei o que, em todo lugar. E principalmente nas mídias, né, que era uma febre na época quando eu estudava, o negócio daquelas revistas da Capricho. Aquelas meninas magrinhas, não sei o que e tal. E eu fui crescendo, e aí eu comecei a ter maiores sintomas do transtorno, e depois eu vou explicar isso em outro vídeo. E eu comecei a emagrecer muito, mas muito. Eu cheguei a pesar 44 quilos. 44 quilos eu cheguei a pesar. Só que, olha que louco. Eu pesando 44 quilos, eu tava muito magra. As roupas não cabiam em mim, mas eu ainda me achava gorda. Eu ainda achava que tinha barriga e que eu precisava perder essa barriga. Sendo que eu vejo minhas fotos de hoje dessa... Nem tem tanto tempo assim, mas quando eu vejo essas fotos eu ficava, meu Deus, como é que eu achava isso? Eu não tinha barriga nenhuma. Eu não tinha quase carne nenhuma. Eu era muito magra. Mas ainda não era classificado como um transtorno alimentar. Era um comer compulsivo. Ou eu comia demais ou eu comia de menos, mas tipo muito menos mesmo. E aí os sintomas do borderline foram aumentando e tal. E eu comecei a me cortar. Quando eu comecei a me cortar, cada vez que comecei aos poucos, né, foram em cortes mais fininhos, e aí com o tempo foram ficando mais fundos e maiores, e aí com isso acabou gerando cicatrizes que eu tenho ainda, que são essas aqui, essas 4 aqui, essas outras aqui, uma aqui, que aqui tem uma pouquinho também, aqui, tá focando, meninas! E aqui. Aqui são um pouquinho mais brancas, tem essa aqui e tem essas outras aqui. Algumas pessoas quando vêm na rua acham que eu sou do candomblé por causa dos cortes. É um pouco engraçado. E eu fiquei com muita vergonha, porque eu já tinha vergonha do meu corpo, agora eu tinha vergonha mais ainda dele por conta dos cortes, porque as pessoas ficam olhando, sabe? As pessoas encaram de verdade. Já aconteceu de eu estar num ponto de ônibus e aí parar umas
Foram 3 senhoras e um senhor. E aí, perguntando, né, o que era, eu fiquei totalmente sem reação. Eu nem lembro direito o que foi que eu disse, o que foi que eu falei, o motivo que era, eu não lembro. Porque eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei sem saber o que falar. E quando eu conheci Jaime, no nosso primeiro encontro, eu fiquei, meu Deus. Eu saí com uma blusa de manga, assim, dessa aqui, essa blusa dele. Uma blusa de manga aqui, um short, e aí eu fui. Quando eu tava no meio do caminho, eu fiquei, meu pai eterno, minhas cicatrizes. E eu fiquei com muita vergonha. E aí eu fiquei, não dá, aí eu tive que ir, porque não dava mais tempo de voltar pra casa, pra botar um casaco, sendo que tava calor. E eu fiquei com vergonha das cicatrizes e com vergonha do meu corpo, que eu ainda me achava gordinha, né? E eu tava muito magra quando eu o conheci, quando a gente se reencontrou. Eu fiquei meio escondendo os braços, assim, botava os braços pra baixo e tal. Só que eu fui ganhando confiança com ele e fui botando o braço em cima da mesa, que a gente tava sentado, né? E uma coisa que me cativou muito nele é que em momento nenhum durante a nossa conversa, que durou mais de 1 hora, ele questionou minhas cicatrizes, ou o meu peso, ou ficou encarando também. Nada disso aconteceu e eu me senti confortável. Hoje em dia, eu não vou dizer pra vocês que eu tô, tipo, 100% com o meu corpo, que eu estou curada total de qualquer coisa, não tô. Porque ainda tem dias que eu levanto da cama, que eu me olho no espelho e eu me acho muito feia. Porque eu tava muito magra. Primeiro porque eu não comia, não conseguia comer de jeito nenhum, porque eu tava numa fase depressiva. E aí depois, quando foi trocar os remédios, eu comecei a engordar. Então a barriga voltou, que eu sempre tive pavor e hoje eu ainda não tenho mais pavor, mas eu ainda fico um pouco incomodada ali. Então eu ganhei barriga, ganhei peso, ganhei mais braço, perna. Inclusive na perna eu tenho uma outra cicatriz também, essa aqui. Que é a maior de todas. E essas cicatrizes que são assim tão visíveis, elas são as que foram mais profundas. E eu deveria ter ido no médico para fazer a sutura, só que eu não sei porque eu não fui. Então eu tratei em casa sozinha mesmo. Eu já cheguei a contar quantas cicatrizes eu tenho e eu perdi a conta. Eu devo visíveis, eu tenho 14 visíveis. E assim, um queloide mostrando, são 14. E as outras eu já nem sei mais. 14, 15 com a perna. E as outras eu já não sei nem mais a conta, já perdi a conta de quantas cicatrizes eu tenho. E eu ficava com receio de sair na rua de camisa de alça ou até uma blusa de manga normal. Porque eu sabia que as pessoas iriam encarar, eu sabia que as pessoas iam ficar me olhando. E pode não parecer, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre tive muita vergonha. Eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha até de andar, assim, no meio das pessoas. Eu tinha muita vergonha. E foi algo muito complicado pra mim. E agora, até sorrir pra mim era uma coisa difícil, sabe? Me chamavam de bicho do mato, por eu ser tão fechada. Até que eu comecei a dar uma melhorada nessas questões. Eu deixei mais de ser tão tímida, passei a ser mais comunicativa. Minhas cicatrizes, eu tenho melhorado, tenho saído mais de blusinha de manga curta, de alça, de vestidinho, mesmo que mostra a da minha perna, que é muito grande. Eu acho que o que é mais complicado pra mim é explicar o porquê que eu as tenho. Porque porque se fala que porque eu tenho um transtorno borderline, vai ficar uma grande interrogação, porque ainda é um transtorno que não é muito falado, que não é explicado, muita gente desconhece, não sabe o que é. Eu não sabia o que era quando me foi dado o diagnóstico. Então, às vezes eu acabo dizendo que depressão, sabe? Que as pessoas entendem melhor, mas não é depressão. E aí, por conta das cicatrizes, piorou minha questão com o meu corpo. Eu passei a me achar mais feia ainda, sabe?
e porque eu engordei por causa dos remédios, e depois eu tive as cicatrizes. E aí um pensamento, aí eu pensei, poxa, eu vou cobrir com tatuagem. Só que eu tenho um problema com tatuagem, eu acho lindo quem faz, acho lindo quem tem, mas eu sou uma pessoa que enjoa fácil. Então, se eu fizer uma coisinha aqui, eu já não, daqui a algumas semanas eu já não vou gostar mais desse negócio. E aí, não vou ficar o quê? Cobrindo toda hora? Não faz sentido. Aí eu pensei, poxa, as minhas cicatrizes são marcas de guerra, marcas de luta, que eu lutei, foi dolorido, foi muito dolorido, que eu sangrei, mas que eu venci e continuo aqui. E aí eu pensei em Deus, poxa, ele morreu na cruz, beleza, e aí teve as marcas nas mãos. Relatos bíblicos e outros livros mostram que ele ainda tem essas marcas nas mãos, para mostrar o sacrifício que ele fez por amor a nós. Aí eu pensei, poxa, se Deus, que é Deus, tem o poder de fazer um monte de coisa, principalmente com ele mesmo, não cobriu as cicatrizes dele, que foram marcas de luta também, por que eu vou cobrir as minhas? Porque assim, eu não tenho dinheiro para estar cobrindo com tatuagem, eu não tenho dinheiro para estar fazendo cirurgia, para estar tirando, e há uma grande chance de eu tentar fazer a cirurgia para tirar e acabar piorando, porque eu tenho tendência queloide. Eu vou continuar com as minhas cicatrizes, porque mostra que eu venci, que eu lutei e eu continuo aqui, e que isso aqui não é marca de fraqueza. Muito pelo contrário. Aí, tô eu já, né, achando que tô bem, que tô melhorando um pouco mais com relação ao meu corpo e as questões. O que acontece? Meu dente quebra. Porque, e mexeu muito comigo, porque como eu odiava meu corpo e depois veio as cicatrizes e odiei mais ainda, pra mim a única coisa legal que tinha no meu corpo inteiro era o meu sorriso. Então pra mim a única coisa bonita que eu tinha pra oferecer pra outras pessoas e mostrar era o sorriso. Aí meu dente vai e quebra. Aí eu voltei a ser aquela Yasmin que tinha vergonha de sorrir. Bichinho do mar. Faz como agora? Eu sorrio, eu fico treinando com o Jaime, né, amor? Eu fico treinando com ele os sorrisos que podem ser feitos estando com gente. Tipo, amor, tá dando pra ver? Não sei o quê. E assim. Ah, e aí eu fico pensando assim, poxa, eu vou pra tal lugar. Se eu sentar do lado direito, do lado direito colada com a parede aqui, então vai ser bom que aí eu posso sorrir normal, porque não vai ter ninguém aqui, vai ter a parede, eu posso sorrir e vai ver meu dente quebrado. Aí eu fico fazendo essas coisas loucas. Mas agora eu decidi que eu vou mostrar o meu dente quebrado, que eu já tô melhorzinha com as cicatrizes, meu corpo tá gordinho, minha barriga voltou. Olha, tá linda. Tá linda, né, amor? Demais. Minha barriguinha voltou. Eu tenho dobrinhas aqui, ó, pra aqui. Tenho dobrinhas. Aqui também, ó. Eu sou mole mesmo, porque carne feminina é mole. Meu braço é mole também. E eu tenho um dente quebrado. Quebrei o dente. Esse agora é meu sorriso. Por enquanto, porque eu vou no dentista, tá? Mas esse por enquanto. Enquanto eu ainda não fui ao dentista, esse é meu sorriso. Acho que agora que eu mostrei pra todo mundo, eu não vou ter mais medo do que vão pensar ou que vão falar quando eu sorrir. Essa sou eu. Cheiro!